Direto da redação. Já no norte do estado do Rio de Janeiro, no município de Campos dos Goytacazes, Quissamã, Carapebus, o problema é seca. É uma crise hídrica que se agrava em todo o norte do estado. O INEA deve acompanhar, pelo menos é o que se diz agora, é o que se noticia, o manejo das comportas da Lagoa Feia, que é uma das grandes causas que tem agravado essa crise hídrica aí em toda a região, numa região que tem uma vocação fortemente agrícola, pecuária e também de pesca. E esse manejo criminoso, eu diria, que não é um manejo só incorreto não, mas é um manejo criminoso porque as pessoas sabem que é incorreto, sabem o dano que causa e continuam fazendo o manejo incorreto. Esvaziando a lagoa, abrindo comporta em período de pouca chuva, em período de estiagem e desperdiçando água para sobrar terra para pasto e para plantio de cana. E o INEA, diante desse impacto aí, diz que vai acompanhar o manejo dessas comportas, diante das denúncias recentes, porque o manejo, quem faz, são entidades que fazem parte do Comitê de Bacias. Então o governo terceirizou isso, através de seu órgão regulador. Entregou isso para as entidades, para proprietários rurais. E nós temos agora também um agravante na Baixada Campista, que é a extração de água do aquífero de Imboré, um dos maiores reservatórios de água no Brasil, água subterrânea do Brasil, e que está sendo predatoriamente também explorada pelo Porto do Açu. São 20 poços de alta profundidade, de grande profundidade, extraindo água desse aquífero para abastecer o complexo industrial do Porto do Açu. E no estado do Rio de Janeiro, pasme, o cidadão comum está proibido de abrir poço no terreno da sua casa, em qualquer lugar, para matar a sua sede. Tem que consumir água aí da concessionária Águas do Paraíba. Mas quem está comigo agora aqui, a gente vai conversar sobre essa situação, é o ambientalista, o produtor rural, José Armando Barreto, que acompanha, que faz parte, inclusive, também do Comitê de Bacias, e que é um crítico desse manejo incorreto dessas comportas da Lagoa Feia. José Armando, bom dia, prazer falar com você. Bom dia. É com relação à seca que está sendo agravada pelo esvaziamento da Lagoa Feia, que é a abertura irracional de comportas para o desperdício de água, para sobrar terras ali. Nós já mostramos, temos reportagem aqui no Portal Viu sobre isso, e que gera essa situação. Vacas em busca de água encontram a lama para morrer atoladas. Ou morre de sede ou morre atolada na lama. Diante das denúncias que você fez aqui, as reportagens que a gente fez, me parece que o INEA, pelo menos em termos de discurso, verbalmente, diz que agora vai acompanhar esse manejo. Isso procede? O que aconteceu, o que acontece na Baixada é que com os corpos hídricos, em especial a Lagoa Feia, que é o maior manancial de água doce do estado do Rio de Janeiro, a manancial é que abastece ao ser humano. E na Constituição, a premissa da Constituição em relação à água, e na Lei das Águas também, a primeira situação que tem que ser atendida é o abastecimento humano. E a gente está tendo esse problema que, com os corpos hídricos baixos, a lagoa seca no nível que insistem em manter, com uma operação hidráulica inadequada, sem preocupação técnica, com a lagoa seca, ela seca também, baixa os lençóis freáticos. Um ou outro entendido, entre aspas, aí, que se acha entendido, ele diz que não, que a lagoa não regula o lençol, que quem regula é o Rio Paraíba, que é muito mais alto, não sei o quê, que é 4 metros e pouco, mas 4 metros e pouco num lugar mais alto, lá na entrada de em Tereré, no canal de Tereré ali, na comporta Tereré, por exemplo, no inverno tem 4 metros e pouco, mas cá embaixo, onde aduz perene, no São Bento, não tem. Então, também ajuda a reduzir. E o Rio Paraíba, o fluxo dele segue para o mar, com velocidade, e a lagoa fica armazenada. E ali vai, quando abastecida no verão, ela vai aos poucos infiltrando e regulando os lençóis, fazendo a recarga dos aquíferos, de onde se abastece, como você bem citou aí, o Porto do Açu.
A estrutura hídrica no Porto do Açu é abastecida pelo aquífero Emborê. E existe uma companhia de água lá no Porto do Açu, que é Águas do Açu, que regula todo esse sistema, entendeu? E a gente sofre muito. O gado, ele morre de sede e ele morre quando ele tenta chegar na água. Ele vai na direção da água, que está aquele filetinho, aquele finalzinho de água, e tem antes disso a lama que ficou. E ali ele morre, passa a noite às vezes, fica ali, esfria e morre, perde. Pequenos produtores que têm meia dúzia de cabeça, perde 2, 3, e fica num estado de desespero. É o que ele cuida da família, é o que ele sustenta a família. Agora, os grandes produtores, que têm 1.000, 2.000, 3.000, que plantam hectares de cana na beira dos corpos hídricos, estão plantando agora na beira do rio Macabu, quer dizer, com os níveis baixos, eles criam terra e ali eles se utilizam, entendeu? Não uma terra que tenha documentos, né? Uma terra que foi criada pelo rebaixamento, pelo secamento da Lagoa Feia e de outros corpos hídricos. Lagoa de Campelo também acontece, uma região muito grande, é alimentada pelo sistema de Campelo, e quando está baixa, como sempre estão mantendo agora, ela cria terra, e esses ocupantes das margens se dizem dono dessa terra e ali ocupam. Mas o que sofre é o pequeno, e não é só a pecuária, é a agricultura. O pequeno agricultor que planta jiló, que planta batata doce, que planta abacaxi, ele também sofre, porque ele não tem água dos canais. Agora vamos falar também de uma coisa maior, Roberto, me permite me alongar? Recentemente nós tivemos um projeto de soja aqui do lado do rio Ururaí, no canal da Marreca ali, que infelizmente não está sendo levado adiante porque não tem água bastante. A tal soja tão falada, tão divulgada aí, não está tendo o resultado que se esperava porque não tem água bastante. Soja precisa de muita água, uma irrigação muito poderosa, e não está dando certo porque não tem água. Não tem água por quê? Porque a gestão é equivocada. Ô Zé Armando, esse problema envolvendo agora essa escassez de água, essas agressões ao meio ambiente, porque é uma agressão, esses crimes ambientais reiterados, porque é um crime ambiental, o manejo incorreto de água, porque ali são coisas que as pessoas elas têm conhecimento do dano que elas causam. Elas não são pessoas desavisadas. Me parece que isso também está chegando ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está sendo provocado a intervir, a investigar essa situação. Você tem conhecimento disso? Tenho sim. Inclusive nós tivemos uma reunião na Baixada com produtores lá, os que estão provocando, estão levando essa demanda ao Ministério Público Federal para a gente entender e fundamentar todo esse processo, com fatos, com dados, com imagens, com relatos de cada um dos produtores, e fazendo uma relação de perda, de quem perde, o que perde, para poder fundamentar. E junto a isso, todas as notícias que a gente acompanha aí, das irregularidades, algumas a gente com tristeza vê que as instituições, elas acabam sendo envolvidas, e é fato, porque a instituição que ela elege e orienta o representante para os comitês, para as discussões. Você está falando com isso, é o UENF, né? É a Universidade Estadual do Norte do Estado, que é o representante da UENF que preside o comitê de bacias aí, né? O representante da UENF, ele é o coordenador do grupo de trabalho de manejo de comporta, que entende, o grupo entende, eu não concordo, eu faço parte também, mas a gente é sempre um derrotado, e eles sorriem quando falam isso, que a gente perde de 5-1, de 9-1 numa votação, porque é muito ruim você estar certo antecipadamente, né? Quando está errado, não está errado, acabou. Mas quando você entende antecipadamente que a coisa não está indo na direção certa, você acaba virando até persona não grata. E tem acontecido comigo no comitê, entendeu? Inclusive de ofensas de um e de outro. No caso da UENF específica, a UENF orientou o representante que, na realidade, deveria estar defendendo os interesses plurais. Mas é um grupo assimétrico de poder dentro do comitê que segue tomando as decisões lá, que eu entendo não científicas. Agora,
e o INEA, infelizmente, acata. E depois de provocações, de ofícios, inclusive da nossa APRUSAN, da Associação de Produtores Rurais de São Martinho, desde 2022, pedindo para fechar a comporta. Primeiro nós pedimos para fechar 8, para regular, depois pedimos para fechar todas, e agora a gente pede para não deixar nenhuma aberta. E com o crescimento da participação institucional da APRUSAN, ela hoje ocupa espaço no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no Comitê Integrador das Bacias do Rio Paraíba. Com esse crescimento institucional, ela passou a ser mais vista e o que a gente fala institucionalmente passou a ser mais respeitado. Essas provocações, elas também, junto com outras iniciativas, como no caso de um grupo que tem na Baixada Campista, que é a SOS Baixada, um grupo de mais de 200 pessoas, 200 produtores, que conversam muito entre si, muito na rede social e muito presencialmente também, somadas essas forças, provocaram no INEA um entendimento no Renato Jordão Bussieri, que é o presidente do INEA, que é necessário se dar uma visão técnica a essa operação de comportas, abertura e fechamento. E por conta disso, a gente tem informação que um grupo técnico do INEA está chegando para medir vazão e fluxo da água, não só nas compostas Canal das Frestas, mas no Rio Macabu, no Rio Ururaí, naqueles que abastecem a Lagoa Feia, e também em outros veios hídricos, para poder entender, e nas comportas, obviamente, para entender qual é a razão, a velocidade do despejo dessa água para o mar. Essa é a informação técnica que os comitês de bacia, inclusive do Baixo Paraíba do Sul, precisam para tomar as decisões, e não tomar decisões, fazer as orientações. E um grupo de trabalho, ele entende, orienta para a plenária decidir, entendeu? Não é um grupo decisório, embora alguns contrapostos aos regimentos, às orientações maiores, né, ao regramento, dizem que é assim. Mas a coisa está evoluindo para finalmente a ciência, a técnica e a eficiência mostrar o que é certo, o que é errado, o tamanho do erro que acontece no despejo de água em excesso para o mar, numa lagoa magnífica, que já teve 370 quilômetros quadrados, hoje tem 140 ou um pouco mais quilômetros quadrados. Você imagina, mais da metade foi embora, Roberto. Foi embora, e quem ganhou foram que ocupam as terras nas margens, entendeu? Grilagem de terra, né? Porque são terras que pertencem à lagoa, esvazia a lagoa, invade, vai invadindo terra, vai plantando. Há também até informações, eu não tenho assim nenhuma confirmação disso, mas que muitas dessas terras estão sendo arrendadas. As pessoas se apossam do que a lagoa seca a lagoa, ocupa a terra com plantio e depois arrenda para empresas de fora. É um negócio assim nebuloso. Eu quero lembrar, sabe, Zé Armando, que o crime ambiental ele é imprescritível e tem gerado condenações. Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, presidente do MDB no estado do Rio de Janeiro, ele está inelegível por conta de uma condenação com base na lei ambiental. Então é um negócio seríssimo, essas multas são pesadíssimas. Eu acho que as pessoas ainda não caiu a ficha, elas não se deram conta disso. Eu quero agradecer, o Zé Armando, a sua participação aqui no programa Direto da Redação, e aqui a gente vai continuar acompanhando essa crise hídrica aí na Baixada Campista, que foi um tema que você levantou aqui no programa, né, com reportagem aqui no Portal Viu, foi um tema que você trouxe à tona. Isso evoluiu, isso ganhou até repercussão nacional, porque vários veículos em nível nacional hoje estão se reportando também essa crise hídrica aí na Baixada Campista. Mas muito obrigado, viu? Prefeito Roberto, obrigado pelo espaço. As pessoas não entendem que nós somos água, né? Que sem água a gente nem vive, não sobrevive, nem vive, né? A gente não anda se não tiver o bastante de água no corpo. Só fazer uma ressalva, você citou aí o Washington Reis, que eu respeito muito, o prefeito de Caxias, secretário de Estado. Você vê o poder da lei quando ela é bem aplicada, né? O Washington, uma pessoa especial, que eu tenho muito respeito, e infelizmente está impossibilitado de participar do processo. A gente pode falar aqui porque a gente não sabe se ele vai ser
candidato a governador, não, por conta de uma demanda eleitoral. Você vê o tamanho Demanda da ambiental, força né? É uma demanda da justiça uma condenação ambiental. Perdão, ambiental. eleitoral. Mas é eleitoral, né? Porque acabou atingindo ele Atingindo eleitoralmente. exatamente. Entendeu? Você vê a força da justiça quando ela é aplicada. Você falou de terra aí, tentam documentar as terras, fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e não consegue, porque dão como área de reserva legal a área da lagoa. Aí não anda, o CAR não anda. O servidor do INEA que faz o CAR, ele não vai botar a mão dele no fogo para afirmar que determinada área irregular é irregular e assinar aquilo. Então, a lei, quando ela é aplicada, a justiça técnica, a ciência, quando é aplicada, todo mundo se beneficia, ninguém está irregular, nenhuma instituição fica com problema do nome estar sendo levado a público como uma má atuação, uma imagem ruim, se ela e os seus representantes, ela atuar com respeito a tudo isso que eu falei aí. As instituições são perfeitas, infelizmente os homens não, né, Roberto? E a gente segue aí trabalhando. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pela alegria que me proporcionou com um sorriso no começo desse programa aí. Valeu, querido. Obrigado. Bom dia para você. Grande abraço, Zé Armando. Bom dia. Bom trabalho.